utilizou para revelar a sua verdadeira personalidade, ou seja, de que ele era o Filho de Deus. Muito bem. Já falei na aula anterior que foi todo um processo, um caminho, uma convivência com Jesus no tempo que fez com que os apóstolos, a partir de gestos concretos de Jesus, reconhecessem que ele era um homem excepcional, que merecia total confiança. Muito bem. A excepcionalidade da pessoa de Cristo fazia naturalmente surgir a pergunta: quem é afinal este homem? Certo? E qualquer resposta dada, era filho de Maria e José, era o carpinteiro, não era suficiente, porque ele tinha muitos carpinteiros naquela época, mas ninguém fazia e agia como Jesus. Por isso, para compreender a questão, eu quero contar para vocês uma pequena historieta que ajuda a compreender o que aconteceu com Jesus. A historieta é a historieta do rei de Portugal. Imagine isso. Um certo vilarejo, num recanto da Grécia, aparece de repente um casal muito distinto, muito educado, ele, o homem e a mulher, muito educados, etc., num vilarejo nas montanhas, justamente na Grécia. E de repente vão morar na melhor casa daquele vilarejo, depois acabam frequentando o vilarejo, tem lá um pequeno restaurante, comem lá, o marido sempre vai encontrar, o homem vai sempre encontrar alguns amigos que ele começa a fazer ali naquele vilarejo, tomar vinho juntos, conversar tantas e tantas coisas. E o tempo vai passando. Um dia, numa adega da vida, lá tomando um vinho, aqueles homens que estavam ali falaram: vem cá, você e a sua esposa chegaram aqui, começaram a morar aqui, a gente nem sabíamos de onde vocês vieram e tudo mais, nos tornamos amigos, e você é tão sábio porque você conta histórias extraordinárias do mundo todo, fala da Terra do Fogo, um homem tão sábio, a sua esposa é uma médica, cuida de todo mundo, etc. Como é que é isso? Quem são vocês, afinal de contas? Já há quase 3 anos vocês estão com a gente não sabe quem vocês eram, quem vocês são. Aí esse senhor fala: olha, eu vou dizer para vocês a minha situação, mas tem que ficar em segredo. Eu e minha esposa estamos aqui porque nós fomos expulsos do nosso país, houve uma revolução, eu estou aqui em exílio, escondido. Eu sou o rei de Portugal. Ninguém esperaria uma resposta como essa, ninguém imaginava essa resposta. Mas, naqueles tempos de convivência, esse médico sábio conhecia tantas coisas no mundo todo, conhecia tantas e tantas histórias, era muito culto, muito fino, aquela mulher também. Então a resposta foi inesperada, mas dada a convivência e o jeito com que eles viviam e eram, a resposta não era absurda. Então essa pequena historieta do rei de Portugal nos ajuda a entender. Fato é que aquele vilarejo tinha, assim, ligado a uma pequena cidade, e tinha o prefeito que acabou ficando em segundo plano, porque aquele casal se tornou o centro de tudo. E de fato, a situação desse casal era complicada, porque se alguém os denunciasse, eles teriam que sair dali. Esse prefeito, por conta disso, não era mais o centro do vilarejo, acabou denunciando esse casal e eles foram presos. Parece uma história bobinha, mas ajuda a entender justamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi assim, chegou, começou a sua vida pública, começou a atrair um punhado de gente, a maioria, quase 100% eram judeus, e aqueles que encontraram Jesus ficaram fascinados, foram atrás dele e deixaram de seguir a sua tradição judaica, provocando ciúme, provocando raiva nas autoridades judaicas, e aí começou de fato a perseguição de Jesus. Mas, assim como aconteceu com o rei de Portugal e a sua esposa, que na convivência se deram conta que eles eram pessoas diferentes, e quando disseram que era o rei de Portugal em exílio, não esperava essa afirmação, porém não era absurda por aquilo que já tinham visto. Aplicando isso a Jesus é a mesma coisa. Jesus começou então, usou uma pedagogia muito concreta. Por isso eu vou colocar agora uns pontos centrais disso aqui. Jesus respondeu à pergunta: quem é este homem, afinal? De forma progressiva, usando uma pedagogia revelativa que respeitasse a evolução da convicção por meio de modo progressivo. Nesse sentido, ele, através de gestos concretos, ele comunicava uma ideia implícita que no final ficaria explícita, certo? Não falando abstratamente quem ele era, porque uma pessoa não revela quem ela é falando abstratamente. Como se eu dissesse: olha, vocês têm que confiar em mim porque eu sou bom. Falar não significa muito, é na convivência com vocês, com o tempo, que vocês podem dizer: não, esse professor é legal, esse professor é inteligente, esse professor é bom ou não. Quer dizer, não se pode afirmar abstratamente. São gestos concretos que realmente, pouco a pouco, revelam quem nós somos de verdade. E Jesus seguiu esse método. Bom, e as linhas essenciais dessa pedagogia são essas. Primeiro, quem encontrou Jesus
Ele não fez o discurso dizendo, olha, vocês têm que me seguir porque eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa excepcional, sou filho de Deus. Se ele dissesse isso, provavelmente ninguém tinha seguido ele, diria que ele não batia bem da cabeça. Não. Quem se aproximou dele disse, mestre, onde mora? Jesus disse, vem e vê. Vem comigo. E depois foram atrás de Jesus, ficaram fascinados e tocados por Jesus. Uma certa altura, Jesus começa a radicalizar a sua proposta e diz para os seus discípulos, olha, quem não for capaz de largar pai, mãe, mulheres e filhos por causa de mim, não é digno de mim. Certo? E de fato, aqueles que seguiram Jesus largaram tudo. Pedro largou sua esposa, seus filhos, André também, foram atrás de Jesus. Mas não fizeram isso de forma forçada, foi natural. Tamanha era o fascínio, a alegria, tamanha era a atração daquele homem que não resistiram. Permita-me um exemplo pessoal, também comigo aconteceu algo semelhante, eu não resisti, eu fui atrás. Bom, o fato é que o chamado a segui-lo se liga à necessidade de renunciar a si mesmo. Ok? Repito, largaram homem, largaram pais, mães, largaram filhos, largaram terra, largaram seus barcos, certo? E Jesus mesmo disse que eu vim separar o homem de seu pai, da sua filha, da sua mãe, da nora, da sogra, etc. Dizendo isso, mas isso aconteceu concretamente, largaram tudo por causa dele. Mas, de certa forma, se nós quisermos dar um exemplo, isso é comum na experiência humana. Imagine você, começa a namorar, o namoro, quando é início, cada um faz as suas coisas, cada um vai para o seu caminho. Mas quando o namoro fica mais sério e vocês ficam noivos, aí é diferente. Você não viaja mais sozinho, a noiva não viaja mais sozinho, o noivo, com raras exceções, a coisa se torna mais séria. Entendeu? Você não vai acampar sozinho, se eu tenho um noivo, sua noiva, você não vai mesmo. Mas depois vocês se casam, aí radicaliza mais ainda. O marido se assédia, a esposa fica com a esposa sempre. Já vão ainda vão ao cinema junto, vão ao teatro junto, etc. Mas imagine que fique grávida e nasce um filho. Antes de ir ao cinema, ia junto, etc. Nasce uma criança, já radicaliza mais ainda. Se o marido é sério, fica com a esposa, ajuda a esposa a cuidar dos filhos, sai muito menos, entende? Então, se nós olharmos a vida, a vocação, quando nós optamos por certas coisas, isso exige renúncia. Dei o exemplo do matrimônio. Mas nós fazemos isso não porque alguém nos obriga, é por amor, é por atração. Esses exemplos ajudam a entender o que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu comigo na minha vocação. Você fica atraído, fascinado, e não tem como não renunciar tudo, renunciar a ter filhos, renunciar a família para seguir Jesus, mas é pela beleza de uma experiência, é por um fascínio, por uma certeza tão grande que enche a vida de paz, de alegria, e você se torna feliz e construtivo, acolhe tanta gente, comunica algo bonito para tanta gente. Isso faz um bem danado. Nesse sentido, Jesus também, a uma certa altura, ele radicaliza mais ainda. Ele pede que aqueles que o seguem, o testemunho diante de todos, e esse testemunho deve ser social, público. Jesus não pretendia apenas que fossem os seus, mas que fossem os seus diante da sociedade, que o seguisse também socialmente, o testemunho, e afirma que isso depende da própria salvação da pessoa. Quem me afirmar diante dos homens, eu o afirmarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens e dos poderosos, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha a radicalidade. Em Mateus 10, 30 e 32, Jesus fala assim, o que se declarar por Cristo diante do mundo, dos homens, também eu o declararei diante do meu Pai. E aqui é muito importante ter presente uma coisa, eu falava do relacionamento afetivo, do namoro, do casamento, etc. Imagina que você começa a namorar um rapaz, mas ele não assume você publicamente, não é capaz de sair de mãos dadas com você publicamente. O que significa isso? Você vai dizer, esse cara não está me levando a sério? O sinal de que realmente o relacionamento é verdadeiro é quando você é capaz de publicamente declarar esse relacionamento. Isso sim é sinal de uma verdade naquele relacionamento, ok? Se não tem a força de ser vivido publicamente, falado publicamente, é sinal de que não é verdadeiro. E nesse sentido, os apóstolos não só quiseram comunicar Jesus publicamente, mas deram a vida por isso, muitos morreram por isso. Só para dar um exemplo, Santiago foi também morreu por causa de Cristo, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por causa de Cristo, São Paulo cortaram a cabeça de São Paulo por testemunhar Jesus Cristo, e depois os primeiros cristãos foram jogados aos leões, devorados pelos leões, são os mártires, exatamente por causa de Jesus Cristo.